Olá, meus queridos. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre nomenclatura. Na primeira aula de nomenclatura, nós vimos a nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados, de cadeias abertas não ramificados. Depois, de cadeias abertas ramificados. Depois, os ciclos, as de cadeia fechada, não ramificados e ramificados, certo? Hoje nós vamos continuar vendo a nomenclatura dos aromáticos. Mas antes vamos relembrar o que vem ser esse aromático, correto? Então, hidrocarboneto aromático são aqueles que possuem um ou mais anéis aromáticos em sua molécula, que é o anel benzênico, que também é chamado de anel benzênico. O anel aromático é chamado também de anel benzênico, que é um ciclo plano com 6 átomos de carbono com ligações ressonantes entre si, isto é, ligações duplas e simples alternadas. Quando há presença somente dele, constitui-se um benzeno, o mais importante dos aromáticos. Então, se eu tenho só um anel aromático, ele é o benzeno, certo? E o que vem ser esse aromático é aquela alternância entre simples, dupla, simples, dupla. Então, continuando. Ele é um composto, uma questão de curiosidade aqui sobre os aromáticos. Ele é um composto que é uma matéria-prima muito importante na indústria petroquímica, participa da fabricação de inúmeros produtos, como medicamentos, plásticos, detergentes, explosivos, tintas, borrachas, entre outros. As suas fontes de obtenção principais são a hulha, que é o carvão mineral mais abundante que existe, e o petróleo, certo? Então, os hidrocarbonetos eles provêm do carvão mineral e do petróleo. Eles recebem o nome aromático porque é uma palavra derivada de aroma, em razão do seu cheiro característico, um cheiro forte, certo? Então, aqui nós temos um anel, aqui, que é um exemplo de um anel aromático, certo? Então, aqui onde a gente vê todos os carbonos, os hidrogênios e a alternância entre a ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou ele pode ser representado desta outra forma, que eu já falei para vocês que esse círculo aqui no meio, ele indica que essas ligações, elas podem se alternar. No caso, a ligação π, que essa daqui é a mais fraca, ela pode pular para cá, certo? Ela pode se romper, pular para cá. Então, por isso que fica esse ciclo, porque ocorre a mudança de posições das ligações duplas, certo? E também pode ser representado por essa forma. Professor, obrigatoriamente tem que ser nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, a dupla? Não. Você pode colocar em qualquer lugar, sendo que tenha a alternância entre dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, certo? Então, isso aqui é representação de um anel aromático, ok? Então, vamos lá. Exemplos aqui, O benzeno ou ciclohexadrieno, que é chamado. Ele é representado por essa estrutura aqui, Então, só um anel, que pode estar assim ou assim. Você olha aqui como muda a posição da dupla, mas sempre tendo alternância. Isso aqui é a mesma, todas são a mesma estrutura, certo? Então, se eu só tenho um anel, ele é chamado de benzeno. Porque, gente, os aromáticos, eles não têm uma nomenclatura própria, certo? Eles já têm um nome próprio. Algumas substâncias já têm um nome próprio, certo? Então, esse aqui é o benzeno. Só um anel aromático, mais conhecido como benzeno. Mas ele também pode ser chamado de ciclohexatrieno, certo? Naftaleno ou anaftalina. Olha como é que é. É uma estrutura entre dois anéis condensados. Observe, Aqui eu tenho dois anéis condensados. Quando eu tenho dois anéis condensados, é o meu naftaleno. Nós temos aqui outro, não é o nome característico, o antraceno ou antracino. Sempre, gente, esse primeiro nome aqui é o que é mais conhecido, certo? O antraceno. Quem é o antraceno? Vamos lá. É 3 anéis aromáticos condensados, certo? Condensados. E um outro que também nós vamos conhecer é o fenantreno. O que vem ser o fenantreno? Professora, ele é quase igual. Pode ver que ele é quase igual ao antraceno.
certo? Quase igual ao antraceno. Só que o antraceno, eles são ligados aqui na lateral, certo? Eles são ligados aqui bem na lateral. E já o fenantreno, não. Ele não é ligado na lateral. Então, aqui fica uma sequência de anéis na linear. E aqui não. Fica uma sequência de anéis não na linear, certo? A diferença entre o antraceno e o fenantreno. Então, esses têm nomes característicos. Sempre que você olhar um anel, ele é chamado de benzeno. Olhar dois anéis juntos, naftaleno. Três anéis juntos ligados pela lateral deles é um antraceno. E três anéis juntos ligados pela... Não chega, não pela lateral, mas eu digo assim, pela lateral diagonal. Eu digo assim, ele é chamado de fenantreno. Mas os mais conhecidos, gente, é o benzeno, o naftaleno e o antraceno, certo? Então, vamos continuar. Então, como é que fica a nomenclatura? Como já vimos, tem aquela nomenclatura que já é o nome exato deles, certo? Então, como é que fica? Nesses compostos, possui uma nomenclatura particular, que não segue a mesma regra da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Ó, primeiro a gente vai colocar a posição das substituições no anel benzênico, depois o nome do grupo substituinte. Quem vai ser esse grupo substituinte? São os radicais, as ramificações, certo? Metil, etil, butil. E depois o nome benzeno. Isso aqui, o nome benzeno, é quando nós temos somente um anel, certo? Somente um anel. Esse anel, ele é benzeno. Vou voltar aqui. Então, nós temos aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Observe como é que fica aqui. Aqui eu tenho um anel benzeno, eu tenho duas ramificações, certo? Lembrem da questão da ordem alfabética. Aqui, esse aqui, como é o nome dele? Metil. Esse aqui é o etil, que eu tenho dois carbonos. Etil, esse aqui só tem um carbono, metil. Então, em ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, eu começo a conferir dele. Ó. Então, esse carbono aqui vai ser 1. E sempre tem que seguir a ordem menor. Então, esse aqui é 2. Eu não posso fazer a numeração assim. Eu vou ter que fazer a numeração assim porque tem que ser o mais próximo. Então, como é que vai ficar? 1 metil, 2, aqui ó, 2 metil, e o nome do anel aromático, se eu só tenho um anel, ele é o benzeno. Olha o outro exemplo aqui, ó. Eu só tenho metil, então não preciso numerar. Então, fica metil, benzeno, ó. Metil, benzeno. Agora aqui, ó, eu tenho duas ramificações iguais. Então, se eu numerar daqui 1, 2 ou 1, 2, vai ficar no mesmo. Então, eu vou botar 1, 2, di, porque eu tenho 2, metil, e o nome do anel, benzeno. Outro exemplo aqui, ó. Se eu não começar a numerar desse aqui 1, 1, 2, 3. Então, fica 1, 3, dimetil, porque o nome dele é metil e eu tenho 2, dimetil, benzeno. Aqui eu tenho metil no 1, 2, 3, 4. Então, 1, 4, di, metil e o nome do anel, benzeno. Certo? Acaba sendo fácil. Não fiquem pensando que é difícil, não. Ok? Agora aqui nós temos outros exemplos. Olha aqui, ó. Esse aqui a gente viu que é o metil benzeno, mas também ele é conhecido como tolueno. Vocês vão muito ver ele como tolueno, certo? Então, o metilbenzeno é chamado de tolueno. Outra estrutura aqui, ó. Nós temos aqui uma ramificação no anel benzeno. Então, como é que vai ficar o nome dele? Esse aqui é o etenil. Etenil benzeno, certo? Etenil, porque, ó, dois carbonos. Eu tenho uma dupla nessa ramificação. Então, como ele é um radical, íon, etenil, certo? Benzeno, que também é conhecido como estireno. Aí nós temos esta outra aqui, ó. Nós temos essa ramificação aqui, que ele vai ser um etilnaftaleno. Se você não quiser botar um, não tem problema, porque só tem ele, certo? Ele é o etil e esse aqui é o meu naftaleno. Então, etilnaftaleno, certo? Aí nós temos outra aqui, exemplo.
olha, observe que eu tenho um CH3, que é o metil, e o C2H5, que é o etil. Então, como é que vai ficar? Ó? 3 etil, 2 metil, naftaleno. Se eu enumerar daqui para cá. 1, 2, naftaleno. Certo? Agora, vamos para outra nomenclatura dos aromáticos, é a substituição orto, meta e para, certo? Que a gente também tem que conhecer. Orto, a gente representa por O, meta por M e para por P, certo? Vamos lá. Orto, quando eu tenho substituinte no carbono 1 e 2, certo? Eu sempre parto do carbono 1. Vocês vão já entender melhor, tá? Meta, substituintes no carbono 1 e 3. E para, substituinte no carbono 1 e 4. Certo? Então, vamos lá. Observem bem aqui. Aqui eu tenho o benzeno. Esse aqui eu posso dizer que ele é o carbono 1. Então, e esse aqui está sendo no carbono 2, né? 1, 2. Então, está no carbono 1, carbono 2, ele vai ser orto. Olha, vamos ver aqui a nomenclatura dele. Ó. Falando pela nomenclatura da numeração dos substituintes, eu vou ter 1, 2, dimetilbenzeno. Agora vamos para orto, que também ele pode ser chamado, ó, lembrem que sem isso aqui, ó, sem isso daqui, ele é o tolueno. Então, eu posso chamá-lo de 2, porque está aqui sendo 2, 2-metil-tolueno, porque esse aqui é chamado de tolueno. E eu posso chamar também de orto-metil-tolueno, porque ele está na posição 2, ó. Na posição 2 aqui, ó, é orto. Então, orto-metil-tolueno, porque o benzeno ligado a um CH3, ele é o tolueno. Então, essa estrutura pode ser chamada desses três nomes, certo? Então, a gente tem que saber os três, porque a gente não sabe na hora do Enem quem que vai vir como opção, né? Então, nós temos que saber os três. Olha aqui, ó, como mudou a posição. Eu tenho aqui o CH3 na posição 1, 2, 3. Então, como é que vai ficar? 1, 3, dimetilbenzeno. A nomenclatura normal, benzeno, certo? Agora, eu posso dizer 3-metil-tolueno. Por quê? Ó, 1, 2, 3. 3-metil, essa estrutura aqui com CH3 é o tolueno. Então, 3-metil-tolueno. E aqui, ó, por que M-metil-tolueno? É o meta-metil-tolueno. Porque, ó, olha aqui, ó, na posição 3 é meta. Então, 1, 2, 3. Então, M de meta, metil, tolueno. Certo? Vamos agora para outro exemplo, na posição 4. Observe, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele aqui está na posição 4. Então, vai ser 1, 4 dimetilbenzeno. Certo? Ó, nomenclatura normal. 1, 4 dimetilbenzeno. Mas ele também pode ser chamado de 4-metil-tolueno. 4-metil, esse aqui é o meu tolueno, o anel aromático ligado ao CH3. E ele pode ser chamado para-metil-tolueno. Observe que ele está na posição 4. Posição 4 é para, o pezinho. Certo? Então, essa também é uma das nomenclaturas, que pode vir a nomenclatura orto, meta e para. Certo? Gente, eu sei que é muito detalhe, por isso que eu pedi na última correção, eu pedi que vocês anotem tudo no caderno, porque no caderno vocês não perdem, certo? Já pensou, dá buga aí, buga, como é que vocês falam, o aplicativo e some tudo? Como é que vocês ficam sem material, certo? Vocês sabem que o livro, às vezes, é bem resumido e não dá para, se vocês acompanharem com muito detalhe. Eu estou tentando aqui colocar os detalhes maiores possível para vocês, certo?
Então, vocês têm que anotar no caderno, porque na hora de fazer uma atividade, é mais rápido você ir no caderno, se você tiver dúvida, do que você ir no aplicativo, certo? Por isso que a orientação é copiar as aulas e copiar as atividades também, os exercícios, certo? Que aí fica mais fácil de estudar, porque vocês sabem, vocês estão observando que isso aqui é muito cheio de detalhes, certo? E agora vamos para os radicais. Porque, assim como a gente viu que o etano, metano tem os radicais, os benzenos também têm radicais. Então, quando o radical é monovalente, quando ele perde só um hidrogênio, olha, observe bem aqui, ó. Aqui eu tenho um benzeno e aqui esse benzeno perdeu o hidrogênio daqui. Então ele ficou com esse radical livre, certo? Isso aqui é a mesma estrutura, certo? Estou botando aqui a mesma estrutura de várias formas, certo? Então ele ficou com um radical livre. Isso aqui é a forma molecular dessa estrutura, certo? Ó, C6, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. H5, porque 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, porque esse aqui saiu. Ele perdeu esse aqui, então ele virou um radical, certo? Então aqui é um radical livre, aqui é o radical livre, aqui é o radical livre, certo? Então isso aqui é a partir do benzeno. Então, como é que ele é chamado? Ele é chamado de fenil ou fenila. Quando ele perde um hidrogênio, ele é chamado de fenil ou fenila. Ele é o que vai ficar encaixado, como eu digo, na cadeia. Quando eu tiver uma estrutura longa, tiver uma cadeia principal, e eu tiver ramificações, ele pode estar encaixado lá na minha cadeia principal. Então, esse radical, ou essa ramificação, lá na hora da cadeia principal, ele vai ser chamado de fenil ou fenila, certo? Olha aqui, ó, quando é o naftaleno. O naftaleno perdeu um radical, perdeu um hidrogênio bem aqui, ó. Ele ficou com esse radical na posição 1. Então, ele pode ser 1-naftil, ou alfa-naftil, porque a gente pode chamar também essa posição de cima com essa de baixo, alfa, e essas duas do lado, beta, certo? Se está em cima ou se está aqui embaixo, é alfa. Se está aqui na lateral, é beta. Então, ele pode ser radical, pode ser chamado de um naftil ou alfa-naftil, certo? Ó, perdeu o hidrogênio na posição 2. Então, porque essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. Então, 2-naftil, ou como essa aqui é alfa para cima, essa aqui é beta. Beta-naftil. São o nome dos radicais, certo? Que formam para ele encaixar na cadeia principal. E nós temos o tolueno, que também pode virar um radical, certo? Então, o tolueno, olha aqui, ó. O tolueno é o CH3 ligado ao anel benzeno. Então, se ele perde um hidrogênio aqui, ó, se ele fica com esse radical livre aqui, ele é chamado de benzil ou benzila. Lembre que quando é só o anel benzênico, ele perde o hidrogênio, ele é fenil. Aqui, como é o tolueno, que perdeu o hidrogênio, ele fica o nome benzil ou benzila. Aí vamos ver aqui, ó, o tolueno perdeu o hidrogênio aqui, na posição orto. Então fica ortotoluil, certo? Ou esse nome quase não se usa, ortolil. Mas eu deixei para que pode vir, né? Então a gente precisa saber. Então aquele, ó, ortometa. Então o tolueno perdeu o hidrogênio na posição meta. Então fica M-toluil ou metatoluil, como vocês acharem melhor de falar. Aqui o tolueno perdeu o hidrogênio orto, meta, para, na posição para. Então você pode chamar de P-toluil ou para-toluil, certo? E assim a gente encerra a questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo, gente? Eu espero de coração que vocês tenham compreendido. Eu estou tentando aqui dar o meu máximo para vocês, certo? E eu sei que não é a mesma coisa de estar junto com vocês na sala de aula, pedindo silêncio,
né? Que vocês interajam, que vocês perguntem, mas assim, só vocês sabem o quanto que vocês precisam disso. Então, não está entendendo? Perguntem, certo? Me chamem, façam vídeo chamada, não sei, a forma que vocês acharem melhor para tirar as dúvidas de vocês. Mas me procurem, tirem as dúvidas de vocês. Mas antes de tirar as dúvidas, vocês precisam anotar tudo no caderno. Isso, assim, eu acho primordial, porque se a gente anota, a gente está lendo novamente. E quanto mais a gente lê, mais a gente fixa. Isso tudo eu já conversei com vocês presencialmente, certo? Então, qualquer dúvida me chame, eu vou deixar uns exemplos para vocês fazerem, uns exemplos básicos ainda, porque nós estamos no início da aula, certo? E qualquer coisa me chame, tá, gente? Fiquem com Deus, muita saúde para vocês, para nós todos, e até a próxima, tá? Tchauzinho.